dois, três. Começou. Sorriam, vocês estão sendo filmados. Oi, pessoas. Vamos embora, boa tarde, quinto ano segue o fluxo. A aula de ciências hoje tranquila sobre estados físicos da água e também sobre o ciclo das águas. Gente, vamos desligar o microfone pra gente ouvir o professor Por isso, melhor? então, ó, por agora, desliguem os microfones. Caderno de ciência. Por enquanto, não vamos usar caderno, não. Então, só prestem bastante atenção na nossa aula expositiva aqui sobre o ciclo da água e os estados físicos da água. Vamos começar a apresentação. Aí, no final da aula, vocês vão poder fazer perguntas sobre o conteúdo que a gente viu. Por que nós vamos ter aula sobre água hoje? Porque é o tema da nossa atividade quinzenal. É o tema da semana. Estamos na semana do uso sustentável da água. Então, o recado que deram para a gente é: vamos trabalhar sobre a questão da água, que é um bem finito. Presta atenção, finito, não é infinito. Ou seja, um dia ela pode acabar, principalmente a água doce do nosso planeta. Mas tem a água do oceano, a água do mar, e aí? Mas, meu amigo, para tirar o sal da água do mar é um processo tão demorado e, às vezes, não muito eficaz. A água ainda vai ficar um pouquinho salgada, para você ter uma ideia. Então, por isso que a gente tem que preservar as nossas fontes de água doce. Vocês estão vendo na tela aí, estados físicos da água? Quem estiver vendo, fala aí, dá um sim aí. Eu tô vendo, professor. Eu tô vendo. Sim. Beleza. Sim, eu tô vendo. Beleza, rapidinho. Pode fechar os microfones? Tá dando, tem um aí que tá dando interferência, então desliguem aí os microfones de todos. É possível diferenciar os materiais pela forma em que eles se apresentam, ou seja, sólida, líquida ou gasosa? Sim, é fácil diferenciar não só os estados físicos da água, mas os estados físicos da matéria. Qualquer matéria, ela pode ter uma dessas três formas: sólida, líquida ou gasosa, na forma de vapor. Eu aqui estou na minha mão com uma das formas da água. Olhando aqui. Eita, vai pingar aqui. É sólida. Aqui na minha mão nós temos a água no estado sólido, na forma de cubo de gelo. E deixa eu colocar aqui que esse gelo já está derretendo. Já está mudando para outro estado físico da água. Você deixa o gelo no calor, o que acontece com o gelo? Vira líquido. O gelo derrete e vai para o estado líquido. Que é justamente o estado da água que a gente bebe. Ó. A água no estado líquido. Já a água no estado gasoso, basta você olhar para o céu agora e você observar as várias nuvens que tem lá no céu. Nuvem nada mais é do que a água no estado de vapor. Quando você vai ferver a água para fazer café, para você fazer chá, você vê aquela fumacinha saindo da água enquanto ela ferve, enquanto ela borbulha. Aquela fumacinha ali é a água no estado de vapor. Por isso que a gente fala que no ar que a gente respira tem um pouquinho de água. Por causa do quê? Do vapor de água. Então, quanto mais o ar é puro, mais componentes de água que ele tem. Por quê? A água é composto de dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Por isso que dizem que a fórmula da água é microfone. Por isso que dizem que a fórmula da água é H2O. Por quê?
H2O porque são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, a fórmula da água é essa. Hidrogênio e oxigênio são dois elementos químicos, certo? E aqui vocês veem as mudanças de estado físico da água. Cada mudança de estado físico tem um nome diferente. Aqui, ó, para vocês verem. A água do estado líquido para o sólido se chama solidificação. É a água se transformando em gelo. Então, quando você vê lá o cubinho de gelo, aconteceu uma solidificação. A água passa do líquido para o sólido. Agora, quando acontece o contrário, igual estava acontecendo na minha mão aqui agorinha, a água no estado sólido virar para o estado líquido, dissemos que está acontecendo uma fusão. Fusão é quando o gelo derrete. Solidificação, o gelo se forma. Na fusão, o gelo derrete. E vaporização? Vaporização é quando você ferve a água. Ou seja, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então você tem a vaporização quando você ferve a água. Aqui aí você vê ali. O que você acha que vai acontecer com a água no estado líquido na panela? Se você deixar ela muito tempo ali fervendo, esquece de apagar o fogo, o que acontece com a água? Acaba o gás. Também. O gás vai embora. Mas eu quero saber da água. Vira gasoso? Aquela água todinha ali dentro da panela vai secando e vai desaparecendo. Por quê? Aquela água toda que estava na panelinha de café virou vapor. Por isso que dissemos que acontece a vaporização. Ou se não, tem outro nome. Esse nome se chama evaporação. A água em evaporação também é passar do líquido para o gasoso. Outra forma também que pode acontecer com a água é ela ir do estado gasoso para o estado líquido. Ué, tem como? Tem. A água sai do estado gasoso para o estado líquido, acontece a chamada condensação, em que o vapor se transforma em pequenas gotas de água. Isso aí costuma acontecer, por exemplo, quando está chovendo. Quando acontece a chuva, a água sai da forma de vapor para a forma líquida, acontecendo a condensação e, ao mesmo tempo, a precipitação, que é a chuva. Então, tem como passar do gasoso para o líquido? Tem. E aí, passar do estado gasoso para o sólido? Tem? Tem também. Esse processo se chama sublimação. Ou também tem o contrário, do sólido para o gasoso, tem também a chamada sublimação. Por exemplo, o pessoal agora está armazenando as vacinas contra a Covid-19 no freezer, não é? E quando você abre o freezer, não vem aquele vaporzão gelado em cima de você? É isso que é sublimação. É tão frio lá dentro, a temperatura é abaixo de zero, tão frio, que acaba que todo aquele frio do estado sólido passa para o gasoso. E aí você sente aqueles vapores gelados. É isso que é a sublimação. É o vapor gelado que existe dentro do freezer, dentro de frigorífico. O frigorífico é pior aí, né? Você vê bem a fumaça, o vaporzão. Frigorífico é onde armazena a carne. Então, pode acontecer sim, da água no estado sólido e direto para o gasoso, pulando o líquido. Isso é a sublimação. É só você pensar no freezer.
O freezer é a sublimação acontecendo. Então, são 5 transformações que podem acontecer com a água. E isso dentro dos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Só relembrando, solidificação, a água no estado líquido passa para o estado sólido. Fusão, o gelo derrete. É só você pensar assim, o gelo derreteu, aconteceu uma fusão. Vaporização ou evaporação é a água quando você coloca para ferver na panela. Aquela água toda vai se transformando em vapor. Então, isso é vaporização. Liquefação ou condensação é ao contrário. É a água no estado gasoso que passa para o líquido. Você tem como você pegar todo aquele vapor e transformar em estado líquido. Aí acontece a condensação. Essas são as principais transformações que acontecem com a água. São os 3 estados físicos da água. Aqui o sólido, a água na forma de cristal de gelo. Líquido é na sua forma natural, a água na sua forma natural. E o gasoso, que são as nuvens de vapor. É só pensar nas nuvens, é só você pensar no vapor quando está fervendo a água. Então, esses são os principais estados físicos da água e suas transformações. E para que saber isso é importante? Porque isso faz a gente compreender o que acontece no ciclo da água. A pessoa pensa, é um ciclo sem fim, né? Enquanto existir água nos rios, enquanto existir água, enquanto existir os vegetais, porque as plantas e vegetais também têm um pouco da água, eles retêm um pouco da água. Acontece o ciclo da água. Vocês já estão vendo aí a segunda tela, o ciclo da água? Sim. Quem não estiver vendo, fala aí. Sim, eu tô vendo. Sim, tô vendo. Beleza. Pois então, vamos a essa principal parte da nossa aula, que é explicar sobre o ciclo da água e como ele acontece. Mas para isso, vocês tinham que ter entendido os 3 estados físicos da água e as transformações. O que é o ciclo da água? O ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontece com a água ao longo de um tempo. Ou seja, as mudanças de estado físico da água. E é o que faz com que a água se renove e ela não se perca. Que enquanto que acontece o ciclo da água, é bem difícil dessa mesma água ela acabar no mundo. Quais são as fases do ciclo da água? Aqui, ó, tem tudo aquilo que a gente estava vendo agora mesmo. Primeiro começa a evaporação, que é a água do estado líquido para o estado gasoso. Acontece a condensação, que é a água do estado gasoso para o estado líquido. Acontece também a solidificação, que é a água que passa do estado líquido para o estado sólido, para o estado de cubo de gelo. E a precipitação, que é a chuva. É quando acontece a chuva. O que é a evaporação? É a passagem da água do estado líquido ao estado gasoso, vapor de água. Quando a água dos mares, rios e lagos evapora com a ação do calor e passa a vapor de água, que sobe na atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada de ar que existe no nosso planeta. Ou seja, lá pelas nuvens. A atmosfera é a camada de ar. Então, o que acontece primeiro? A evaporação. O calor do sol evapora a água dos rios, mares e lagos. Aí a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Vai o vapor todo lá para cima.
Depois disso, acontece o quê? A condensação. Todo aquele vapor de água se transforma em estado líquido lá em cima na atmosfera. Acontece quando o vapor de água se concentra e passa em zonas mais frias, formando as nuvens. Não sei se vocês já viram aquele filme do Homem de Ferro 1, que quando o Homem de Ferro sobe, vai subindo lá para o céu, voando, a armadura dele acaba congelando. Tem uma parte que mostra a armadura dele até congelando. Por quê? Naquela parte ali em cima, todo aquele vapor vai se transformando em nuvens. É ali que acontece o vapor se transformar em nuvens. A água passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, por isso que a armadura do Homem de Ferro congela, porque ali para cima, aí para cima, é muito frio, bastante frio. O que é solidificação? É a água que passa do estado líquido ao estado sólido. Conforme a passagem de água pelas camadas altas, médias ou baixas da atmosfera, surge a neve, o granizo ou a geada. Mas isso em locais muito frios, bastante lá no alto. Por exemplo, se uma cidade é construída no alto de uma montanha, é mais fácil aquela chuva toda virar gelo do que se transformar em água mesmo de chuva. Então, por isso que acontece o fenômeno da neve. Ou senão o frio é tão intenso que ele acaba virando geada, acaba virando chuva de granizo, com tanto de frio que tem lá em cima na atmosfera. Então, às vezes, pode acontecer a solidificação. É raro? É. Dependendo do lugar onde a pessoa mora, acontecer o fenômeno da neve, da geada, é muito difícil. Mas aqui, por exemplo, esse dia para trás, teve chuva de granizo aí. Você via despencando lá de cima, ao invés de gotas de água, junto com as gotas de água, via aquele monte de pedras de gelo. Ali é chuva de granizo, das fortes. E o que é a precipitação? É a água que cai na superfície terrestre no estado sólido ou líquido. No estado sólido vira neve, vira granizo. No estado líquido vira chuva mesmo. É a água caindo do céu. Acontece quando as nuvens passam por regiões mais frias, se juntam, ficam pesadas e aí chove. Por que acaba acontecendo a chuva? Porque as nuvens, elas se juntam. Não tem quando você olha para cima e vê aquela nuvem toda de cor cinza, toda cinza escuro, cinza mais claro. Cinza mais claro pode acontecer de não chover. Só vai deixar o tempo mais fresco, mais ameno, mais bacana. Agora, se você vê aquela nuvem cinza escura, elas vão se juntando, se juntam todas, e aí, pode ter certeza, vai acontecer chuva. Mas aí tem que ver bem a tonalidade de cinza das nuvens, para saber. A tonalidade. Por exemplo, a nuvem que vocês estão vendo aí agora aí no céu, ela tem o cinza mais claro ou o cinza mais escuro? Quem é que pode sair aí para fora para ver? Eu, claro. E aí, como é que tá a nuvem agora, as nuvens agora nesse momento? Cinza mais claro. Cinza. Professor, também vou ver. Tá aquele cinza mais claro, o pessoal já falou que tá cinza claro, então não vai chover. É capaz que não chove. O meu tá cinza mais escurinho. Aqui tá cinza mais claro. Quem falou aí que a nuvem tá bem escurinha, é porque é capaz de acontecer alguma pancada de chuva. Professor, aqui a nuvem tá bem normal. Ah, então é capaz que não ocorra chuva. Verdade, a nuvem tá normal. Aqui também, professor, aqui tá normal. Alguém viu aí alguma nuvem mais escurinha? Mais pesada? Não. É porque o tempo hoje tá bom.
É porque hoje o tempo tá mais fresco. Tem dia que o tempo tá mais abafado, então nem chove tanto. Então, você olha pra cima, vê as nuvens cinzas no céu, nem é chuva. Às vezes é só pra deixar o tempo mais ameno, mais fresco, bom de respirar. E se for aquele calor terrível, sem uma nuvem no céu, nossa. É por isso que a água é importante. Ajuda a controlar o tempo atmosférico. Tempo atmosférico é o clima que a gente que está convivendo, se está mais calor, se está mais frio, se vai chover, se não vai, se vai ter mais calor. Então, as nuvens ajudam muito a regular o tempo atmosférico. Para formar nuvens, vocês viram o que precisa. A água dos rios, mares e lagos evaporarem com o calor do sol. Se você tem algum lugar, ou se você tem na sua região um rio, um córrego passando, ou se não tem muitas plantas, tem muitas árvores, é sinal de que pode acontecer chuva. Aqui lado de casa tem um córrego. Aí, ó, melhor ainda. Ah, mas o córrego é meio sujinho, o pessoal joga esgoto nele, mesmo assim evapora, professor, a água lá? Evapora. Vai usar a água do córrego que tá, estando poluído ou não pelo esgoto, usa. É por isso que o pessoal fala, não bebe água de chuva, não. Beber água de chuva é meio arriscado. Para entender melhor como acontece, vou contar para vocês a história de uma gotinha de água. Era uma vez uma gotinha de água pequenina e transparente. Junto com outras, salpico formava a água de um lago. Professor, eu já ouvi essa história. Ah, bacana, bom saber. Vai acompanhando aí. Salpico é o nome da gotinha de água. Salpico e seus colegas, outras gotinhas, formavam a água de um lago. Um dia, o sol brilhante aqueceu a água do lago. Salpico e as outras gotinhas separaram-se. Subiram e formaram vapor de água. Já não se via mais qualquer gotinha. Então, salpico agora virou vapor. No céu, as gotinhas juntaram-se a muitas outras e formaram as nuvens. O vento empurrou as nuvens e salpico viajou por muitas terras. Aí, o salpico agora de vapor virou nuvem. Quando a nuvem ficou mais pesada e encontrou o ar mais frio, algumas gotinhas caíram em forma de chuva. Para a chuva acontecer, vocês viram. As nuvens têm que se juntar e ficarem pesadas. Ao passar pela montanha, o ar era muito frio. Como eu falei, quanto mais no alto local, mais frio. Quanto mais no baixo, mais calor, mais ameno. E a gotinha salpico juntou-se a outras e formaram água sólida. Caíram na terra em forma de neve. Então a gotinha de água passou de líquido para sólido, para gelo. Caiu na terra em forma de neve. O calor do sol derreteu a neve. Salpico e suas companheiras voltaram a ser água líquida. Então aconteceu aí a fusão. A água passou do estado sólido para o estado líquido. E assim Salpico voltou para o lago de onde veio. Parte da água introduziu-se na terra e alimentou as plantas. Outra parte infiltrou-se no solo. Quando encontrou rochas impermeáveis, formou um lençol de água. O que é isso, lençol de água? É lençol lençol de pano cheio de água molhada? Não. Lençol de água é a água que fica no subterrâneo do solo, fica no subterrâneo, no chão. Não tem quando as pessoas vão construir poço, vão fazer um poço, e elas cavam profundo até achar a água para construir o poço. Aquela água ali não é as pessoas que jogam ali dentro. É aquela água que vem dali, ó, do lençol de água, do lençol subterrâneo de água.
Então, parte daquela água da chuva que caiu vai também para esse lençol subterrâneo. A água, cada gotinha de água se infiltra na terra, tem uns buraquinhos que por onde a água passa, vai para o fundo da terra e forma esse lençol subterrâneo, formando assim a água do poço, a famosa água do poço. Pode beber também, não tem problema. A gotinha de água com outras companheiras correu debaixo da terra e formou uma nascente, formou um rio. Tá vendo só por onde é que Salpico viajou? A gotinha de água Salpico viajou tanto, hein? Virou neve, evaporou, virou nuvem, depois virou neve, depois virou chuva, derreteu, foi pro fundo da terra, formou um lençol subterrâneo e agora formou a nascente de um rio. Esse é o ciclo das águas. Salpico foi até o rio onde conheceu os peixes. O curso da água levou a gotinha até o mar. Agora, a gotinha faz parte do mar. Vive numa onda à espera que o sol a aqueça de novo para poder subir, virar vapor e começar uma nova viagem. E é assim que acontece o ciclo das águas. Aquela mesma água lá do lago de onde o Salpico saiu, agora virou água do mar. E de novo vai passar pelo mesmo processo de evaporação, condensação, solidificação, fusão, vai passar por todos os estados físicos da água, até então essa mesma gotinha de água voltar para o lugar de onde veio. A água está sempre se renovando na medida que o ciclo da água acontece no meio ambiente. Por isso, não podemos poluir os rios, não podemos deixar que os rios sequem, porque enquanto está ali um rio, está ali um lago, uma lagoa, um córrego, enquanto existir a água ali, vai continuar existindo o ciclo das águas. E é assim que acontece. O ciclo das águas e a transformação da água nos 3 estados físicos da matéria. Só recapitulando de novo com vocês. A água aqui, dentro da minha garrafinha, é água em que estado? Líquido, sólido ou gasoso? Líquido. É a água no estado líquido. Vou aqui e pego essa pedra de gelo. É água no estado Sólido. sólido. Muito bem. Agora, se eu pegar essa água aqui, colocar numa panela, botar para ferver, a água vai virar vapor. Vai virar vapor de água e vai para o estado gasoso. Agora a questão das transformações. Aqui, parece que vocês não estão vendo, mas o gelo já está derretendo na minha mão. Aqui, que transformação está acontecendo? Do estado sólido para o estado líquido. Quando isso acontece, o nome disso é fusão. Agora, se eu fizer o contrário, pegar a água do estado líquido, colocar nessa forma aqui e colocar na geladeira, a água vai mudar do estado líquido para o estado sólido. Vai acontecer a solidificação. Se eu coloco a água para ferver, vai mudar do estado líquido para o estado Gasoso. E aí acontece a evaporação. E a água do estado gasoso para o estado líquido, o nome é condensação. Sublimação, que é a última das transformações,
É a água no estado sólido que vai para o estado gasoso, vira vapor gelado. É só que nem eu falei para vocês, lembrar do freezer. Quando você abre o freezer, tem aquele vapor gelado na sua cara. Ali é a sublimação que acontece. É a sublimação, passa do estado sólido direto para o gasoso, sem precisar passar pelo estado líquido. Ali é diretão. Então, essa é a nossa aula sobre estados físicos da água e sobre o ciclo das águas. Ah, o ciclo da água é infinito? Não. 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 Infinito, mas com qual condição? Que acaba. Na água doce. Enquanto existir água doce no nosso planeta. Enquanto existir água dos rios, água dos lagos, água dos córregos, água do mar também se usa também na hora de fazer o ciclo das águas. Primeiro acontece a evaporação, depois a condensação transforma em nuvens. Depois disso, do vapor para o líquido acontece as chuvas. E a água da chuva volta sempre para o lugar de onde veio. Professor, Quem tem perguntas? ô professor, Fala, Jair. sabe o que eu achei? Seu canal no YouTube. O professor botou o link. Não, Eu já coloquei o link. Sai o link junto com os vídeos lá. O nome é Rômulo Garcia. Qual é o canal da tia Lucila? Ô, professor. Ah, tá.